saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quer dizer que é motivo de alegria e satisfação estar aqui neste domingo, depois de quase 8 meses, ou mais de 8 meses, que eu perdi a conta, né? Era quarentena e virou não sei o que lá, mas sempre é bom quando a gente pode se reunir para falar a respeito de Jesus Cristo. Eu quero basear a nossa reflexão essa noite no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versos de 6 a 9. A versão que eu vou ler diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Queridos, dentro desse texto aqui, quero trabalhar um pouco o ambiente do qual ele foi escrito e a vida do profeta Isaías. Um profeta que cumpriu a sua missão entre os exilados da Babilônia. E lá ele procurava consolar e manter acesa a esperança no meio do povo que estava amargurado, desiludido e decepcionado na vida do exílio. É bom a gente também entender um pouco sobre Babilônia, porque é um derivado da palavra Babel. E quando a gente fala em Babel, no geral, a gente só olha para Babel como algo pejorativo, algo que não presta. Mas a palavra Babel, em hebraico, significa porta de Deus, entrada para Deus, passagem para Deus. Então, no contexto da torre, era esse o significado: entrar, chegar, se aproximar de Deus. Com o tempo, a palavra caiu no sentido pejorativo, que se mantém até hoje, né? Então, quando a gente fala de Babel, Babilônia, sempre a gente associa a coisa que não presta. Todas as palavras terminadas em El, no Velho Testamento, é relacionada com Deus. El é Deus. Israel, homem de Deus. Samuel, Gabriel, tudo isso aí terminou em El, é relacionado a Deus. E lá em Babel, segundo os estudiosos do Velho Testamento, este livro foi trabalhado e escrito pelo profeta Isaías. Alguns estudiosos dizem que esse seria o terceiro livro de Isaías, que dá um título de Livro da Consolação, a partir do capítulo 40 até o capítulo 55. O que é interessante é que esses versículos que nós lemos agora à noite, ele aproxima-se do tempo da libertação babilônica e do regresso à terra prometida. Lembra, o povo estava exilado. Muitas vezes a gente quer comparar exílio com escravidão, há uma diferença. Em Isaías 55, 1 a 13, o profeta exorta o povo a cumprir um novo êxodo e garante que em Judá, aqueles que fizeram esse caminho desse novo êxodo vão sentar à mesa do banquete que Deus vai oferecer ao seu povo. Então, o tempo de exílio foi um tempo de angústia, de sofrimento, mas também foi um tempo de amadurecimento e de graça para o povo hebreu, lá na Babilônia. Lá,
Israel tomou consciência das suas falhas e das suas infidelidades para com Deus. Lá na Babilônia, Israel descobriu que o viver longe de Deus não conduz à vida e muito menos à felicidade. Mas lá também o povo, né, aprendeu que só existe um Deus. Por isso que o profeta vai dizer na revelação do próprio Deus: não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus. E foi lá também na Babilônia que os hebreus aprenderam que Deus não faz o mal. Que Deus não faz o mal. Então lá, apesar de todo esse sofrimento, lá na Babilônia, eles tomaram consciência, né, de várias coisas que hoje é mantido no povo judeu. Passou dos hebreus, agora os judeus continuam, né, até hoje, mantendo alguns ensinos que aprenderam lá na Babilônia. E é interessante isso, porque nesse contexto da certeza do aprendizado que só existe um Deus, esse tempo de exílio ajudou Israel a purificar a sua noção de Deus, da aliança, do culto e até do significado de ser povo de Deus. Então o profeta mostrou que novos horizontes iam se abrir e convidou o povo a percorrer esse caminho de conversão e de redescoberta de Deus, que a própria experiência no exílio, né, foi revelada para eles. Então, o povo está prestes a iniciar a caminhada em direção à Terra Prometida. Esse caminho, né, de Babilônia até a Terra Prometida não é só uma simples deslocação geográfica, sair de um lugar para outro, mas é, sobretudo, um caminho espiritual de reencontro com o Senhor. Então, deixar a terra de exílio e voltar à terra da liberdade, ou deixar a terra de escravidão, se assim quisermos, para voltar à terra de liberdade, deve significar para Israel uma redescoberta dos propósitos divinos e viver na fidelidade dos mandamentos de Deus. Por isso que às vezes é importante que a gente também faça o nosso êxodo. Muitas vezes é preciso fazer o êxodo. Redescobrir como é que está a nossa fidelidade para com Deus. O caminho que nós estamos seguindo, se é o caminho do propósito de Deus para as nossas vidas. O deslocamento geográfico foi importante, mas o mais importante aqui é o caminho espiritual, que não só os hebreus, e agora nós, cristãos, colocando para o nosso dia, devemos fazer do nosso êxodo. Você veja a angústia que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Todo mundo mascarado, né? Antigamente quem usava máscara eram os bandidos. Desde o Zorro, né? Os bandidos lá de Bang Bang, do Faroeste, né? Era quem usava máscara. Hoje a gente não pode sair, parece que nós estamos vivendo um êxodo dentro da própria casa, dentro da própria cidade, dentro do próprio país, né? E nós estamos presos a determinadas normas, a hábitos, que talvez nunca mais desapareça da nossa vida. Eu me fico perguntando porque nesse período de pandemia foram feitas resoluções, leis, né, portarias, que chegaram a 100 mil. 100 mil. E eu não vejo ninguém revogando nada. Não se revoga nada. É uma preocupação que eu tenho com relação a essas coisas. A redescoberta espiritual foi muito importante para o povo de Israel. Como também para nós, é bom a gente muitas vezes tentar ver isso também, como é que está a nossa vida com Deus, os nossos propósitos, a nossa fidelidade para com Deus. Esse era o contexto. A mensagem profética
né, é esse apelo de recomeço. Nós estamos vivendo esse apelo também de recomeço. O novo não sei o que lá, que eu não sei o que é que tem de novo, não é? Então, mas o apelo do profeta é, portanto, um de recomeço. Nesse novo caminho que a história vai se abrir, é preciso que o povo, renovado pela experiência do exílio, continue procurando o Senhor, o invoque, cultive laços de comunhão e de proximidade com Ele. Israel é convidado a converter-se literalmente. E se a gente pensar em converter-se do ponto de vista literal, em sua grafia, é voltar-se para Deus. É esse mesmo converter-se aqui que Jesus diz para Pedro lá: quando te converteres, quando voltares ao caminho, quando entenderes os propósitos de Deus, o que é que Deus quer, vai e fala aos teus irmãos. Então, assim como Israel foi convidado naquela época a se converter, nós somos também convidados a esse processo de voltar sempre, constantemente para Deus. E essa conversão, ela exige uma transformação radical em nós, em termos de mentalidade, em termos de comportamento. Por isso que o texto diz lá: deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. De mentalidade, porque os valores, as atitudes dos ímpios e do homem perverso estão longe da mentalidade, dos valores e dos princípios de Deus. Estamos vendo hoje é que há uma necessidade urgente que haja essa conversão de mentalidade. Por quê? Porque estão cada vez mais longe dos princípios divinos. A conversão de comportamento, né? Veja, a vida do ímpio e do homem perverso funciona numa lógica de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de violência, de exploração. Os esquemas do ímpio geram sofrimentos, infidelidade e morte. Enquanto isso, né, a lógica de Deus é a lógica do amor, do serviço, da partilha, da doação. Os princípios divinos geram alegria, paz, a paz verdadeira, né? E vida definitiva. Então, a luta do profeta era conscientizar o povo que, saindo daquele ambiente, nesse novo êxodo, eles teriam uma nova vida. Vida em abundância e vida de fidelidade a Deus. Então, nesse texto que nós lemos, o profeta pede ao povo de Deus, e a gente pode dizer que ele está pedindo para nós também hoje, que abandone a lógica do ímpio e do homem perverso e abrace a lógica de Deus. O profeta está pedindo ao povo de Deus que não viva com os olhos postos para o chão, mas que olhe para o céu e contemple os horizontes de Deus. O profeta está pedindo ao povo que seja capaz de confiar em Deus e de compreender o acerto do seu caminho. Pois só dessa forma o povo poderá ser feliz e continuará a ser fiel à sua missão de testemunhar Deus no meio dos outros povos. Se a gente não abandonar a lógica do ímpio, não abraçar a lógica de Deus, não olhar para a Nova Jerusalém, deixar de lado o paraíso que já é passado, mas olhar para o futuro que é a Nova Jerusalém, e se a gente não confiar em Deus, nós não temos
como testemunhar da nossa missão no meio do povo. É por isso, queridos, que a conversão implica em mudança na forma de ver Deus. Na forma de ver Deus. O homem tem sempre a tendência de construir um Deus à sua imagem, um Deus previsível e domesticado, que funciona de acordo com a sua lógica de pensar e de agir. É muito comum a gente ver isso. Nós criando o nosso Deus. É tanto que essa expressão é muito comum hoje, o meu Deus não é o seu Deus. Quer dizer, já entra num politeísmo aí irracional, né? É uma coisa irracional. Então, certa ocasião, um rapaz chegou para mim, eu estava na porta da igreja, eu era pastor no Caçote, e um rapaz chegou para mim e disse, pastor, ore por mim, porque eu vou ter uma audiência, né? E para que Deus me livre lá da penalidade. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, eu era crente de determinada igreja, saí, aí fui viver com uma mulher, fiz um filho na mulher, aí depois me arrependi, voltei para a igreja, e a mulher está cobrando pensão, entrou com ação alimentícia. E eu cheguei lá no juiz, o juiz disse, você veio com um advogado? Ele disse, não, meu advogado é a Bíblia. O juiz disse, na próxima vez, se você não trouxer advogado, eu prendo você e sua Bíblia. Então, ore por mim, pastor, para que eu não seja punido. Eu disse, meu irmão, não vou orar por você. Não vou orar. Eu posso orar até para você ser preso. Porque você tem um débito, você gerou um filho. E agora quer que Deus assuma. Às vezes acontece isso na nossa vida. A gente gera um filho, entre aspas, né? Alguma coisa para que o outro assuma. E ele chegou e disse, então meu Deus não é o seu Deus. Eu disse, não é mesmo. Meu Deus não é o seu Deus. Porque há uma tendência enorme das pessoas construírem para si um Deus à sua imagem, como você é. Então Deus tem que fazer aquilo que você é, bem domesticado, né? Um Deus que funciona de acordo com o seu querer. Embora a gente esteja dizendo toda hora, estou dizendo, seja feita a tua vontade. Queridos, Deus não pode ser domesticado, não pode ser previsível ao nosso querer, e muito menos à lógica do nosso pensamento. Deus não pode ser reduzido a esquemas humanos, pois os seus pensamentos não são os pensamentos dos homens. As suas reações não são as reações dos homens. Os seus caminhos não são os caminhos dos homens. Portanto, era importante para Israel, como também é importante para nós hoje, entender o que significa converter. Converter-se é aprender que Deus não é reduzível às nossas lógicas e esquemas. Converter-se é aprender que Deus tem os seus próprios caminhos diferentes dos nossos. Converter-se é abandonar as nossas certezas, preconceitos e autossuficiências. Converter-se é confiar em Deus e na bondade do caminho através dos quais Ele conduz a história da salvação. Queridos, o texto lido, né, apela à conversão. O voltar-se para Deus significa reequacionar a vida de modo que Deus esteja no centro dela. É entender que a vida só tem sentido quando Deus ocupa sempre o primeiro lugar. O mundo pós-moderno aí prescindiu Deus e considera o homem como o senhor do seu destino e que a pessoa tem o direito de construir a sua felicidade à margem de Deus e dos valores divinos.
Esse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo considerou que os valores de Deus não permitem ao homem potencializar as suas capacidades para ser verdadeiramente livre e feliz. E aí nós estamos vendo o resultado do que é a humanidade hoje. Agora o profeta nos mostra, nos adverte, que só há uma verdadeira conversão a Deus quando nós abraçamos os seus valores e quando nós mantivermos uma verdadeira comunhão com Ele. Em outras palavras, não adianta você dizer, eu tenho Jesus Cristo, se você não estiver integrado aos projetos de Jesus. Não falo no projeto da igreja, estou falando dos projetos de Jesus. Se você dizer, eu aceito Jesus Cristo, mas não aceita os projetos de Jesus Cristo, não está servindo de nada. Você é meramente um cristão cultural. Meramente um cristão cultural. O homem só poderá se converter quando abraçar a lógica divina e os valores e viver em comunhão com Ele. Passar na terra da escravidão para a terra da liberdade é deixar o egoísmo, falar de novo, é deixar o orgulho, a arrogância. E agora passar a viver no amor de Deus, na partilha e no serviço. Mas, amados, só descobriremos os valores divinos através dessa comunhão com Deus, que acontece através da nossa oração, através da reflexão na sua palavra e quando nós nos entregarmos totalmente em suas mãos. Só Deus pode transformar a mentalidade da pessoa. Só Deus pode fazer isso. Mas nós podemos nos chegar a Ele, como diz o profeta. E assim que isso acontecer, nós vamos viver e testemunhar as propostas de Deus para com os homens, que é o plano da redenção. É a conversão que nos leva a entendermos e compreendermos os valores de Deus e ter vida de acordo com a lógica dele. Finalmente, o texto de Isaías sugere uma reflexão sobre a imagem que nós temos de Deus. Não podemos construir e testemunhar aos homens um Deus à nossa imagem, ao nosso modelo, que funcione de acordo com os nossos esquemas mentais e que tenha comportamento iguais. O texto de Isaías nos leva a buscar um constante diálogo com Deus, sem preconceito, sem egoísmo e sem autossuficiência. A autossuficiência é a negação. A pessoa, quando exalta demais o seu ego, o seu eu. E aí, sim, nós vamos mergulhar no infinito de Deus e nos deixarmos surpreendermos pela sua lógica, pela sua bondade e pelo seu amor. O texto é bem sugestivo para os nossos dias. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo o seu pensamento, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe.